Boa noite. Dia 3 de agosto, 8 horas e 55 minutos. Estamos começando mais uma live. E aguardar as 9 horas. O tema hoje são relações tóxicas. Conversar um pouquinho sobre o que são relações tóxicas, né? O que elas significam, quais os males que isso traz para a vida das pessoas. Boa noite, quem está entrando. É uma situação muito complicada, muito difícil. E às vezes as pessoas não percebem as relações tóxicas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho falando o que é isso, né? Qual o significado, o que isso pode provocar nas pessoas. Graziela aqui entrou. Boa noite, Graziela. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre o tema. Vera Lúcia, boa noite, Vera Lúcia. Também entrou. Hoje, por que eu vou falar desse assunto? Conversando com algumas pessoas, né, e elas conversando sobre algumas situações no local de trabalho, dificuldades, conflitos no local de trabalho, e isso gera relações complicadas, relações difíceis. E hoje aconteceu também, no final de semana, saiu na imprensa internacional, a apresentadora americana, né, a Ellen DeGeneres, que tem talvez hoje, depois da Oprah que se afastou, hoje é um programa de maior audiência nas manhãs da TV americana. E infelizmente por essa questão da produção dos funcionários do programa, tem passado por uma situação difícil, né? É uma relação tóxica dentro do local de trabalho, de conflitos e tudo isso, e que obrigou a apresentadora e a atriz, né? Ela é comediante também, sempre foi muito famosa nos Estados Unidos, a ter que suspender o programa dela. Então o programa dela deve ser suspenso, vai ser trocado os produtores, os apresentadores, e se tornará um novo programa. E ela vai ter que se afastar, porque isso mexeu com a reputação, né? Com a reputação da apresentadora, que foi condecorada com uma das maiores honrarias do Congresso americano, do governo americano, né? Para um civil, e, na época do Barack Obama. E então isso está criando para ela problemas muito grandes. E o que são relações tóxicas, né? Seriam relações tóxicas? O que isso provoca? Da onde vem? O que acontece? Por que existe isso? Na verdade, a gente vive num mundo rodeado de relações extremamente doentias. No caso, né, que a gente pode colocar também como tóxica, e também como assédio moral e outras situações, é quando eu uso, no caso do trabalho, quando eu uso da minha hierarquia sobre um outro funcionário, né, subjugando, abusando moralmente, torturando psicologicamente uma pessoa. Dentro das relações do dia a dia, acontece muito também dentro do lar, quando no casal existe aquelas atitudes de desmerecer o outro, de humilhação, de colocar o outro
para baixo, diminuir, né, a, a estima do outro, né, colocando o outro como se fosse um ser desprezível, um ser incapaz. Então tudo isso entra em relações tóxicas. Ou quando você aproveita da fragilidade emocional de outra pessoa para causar danos emocionais a essa pessoa e até mesmo explorá-la emocionalmente. Então a gente vai encontrar isso de uma maneira muito comum nas famílias, nas residências, né, com muitas pessoas que vão vivendo essas relações extremamente conturbadas. No trabalho também, em alguns ambientes corporativos, a gente vai ter relatos de encarregados, gerentes, que usam da sua função para ameaçar, explorar o funcionário, né? Cobrar do funcionário uma carga horária ou uma pressão profissional sobre o mesmo, que ele não consegue muitas vezes trabalhar essa situação e vem muitas vezes a ter problemas emocionais, problemas de saúde física, mental e emocional. Então tudo isso é um complexo de situações que vão gerar na pessoa danos muitas vezes até irreversíveis e em alguns casos até mesmo síndrome de burnout, depressão, ansiedade, chegando até mesmo em alguns casos a suicídio. Existem relatos, por exemplo, na China, em virtude da pressão profissional que existe lá, tem algumas empresas lá que o terceiro andar, assim, prédios, as pessoas utilizam para pular e para se matar porque não aguentam a pressão no meio profissional. No Japão também acontece muito isso, né? Em culturas assim, onde a cobrança profissional de desempenho é extremamente rígida, vai provocar problemas emocionais nesses funcionários dessas pessoas, e isso vai provocar relações tóxicas, né? Que também vai chegar no lar da pessoa, onde com agressividade, com violência, com bullying, né? Com violência física, com violência verbal, com exploração de várias situações. Então tudo isso vai gerar na pessoa e no ser humano, essas relações, danos extremamente dolorosos, complicados, difíceis, e com o tempo a tendência realmente é se tornar cada vez mais dolorosa a situação, e essas relações vão complicando, vão piorando conforme o tempo. Então, como é que a gente pode lidar com nossas relações, para que elas não se tornem tóxicas, para que elas não se tornem relações que tragam para a gente danos em vários setores da nossa vida? Primeira coisa, identificando, né, esse tipo de comportamento, a melhor coisa que você faz é cortar esse tipo de comportamento, deixar claro que isso está provocando em você problemas de ordem emocional, de ordem de saúde, e procurar o mais rápido possível uma solução, seja ela na questão terapêutica, profissional, a reclamação até mesmo judicial com relação a esse ser que provoca isso em você. E se você tem esse tipo de comportamento também, que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente tem um comportamento também tóxico, né? Excesso de cobrança, exigências acima da média, muitas vezes a gente, através do nosso ciúme, do nosso descontrole emocional, a gente vai provocando no nosso companheiro, nossa companheira, ou filhos, ou filhas, né? Uma situação muitas vezes complicada. O pai e a mãe, por exemplo, que procura humilhar o filho, no sentido de brigar, discutir, chamar a atenção dele em público, diminuir em público, isso também vai provocar relações que lá na frente vão ter resultados extremamente negativos. Então a relação tóxica ela abrange todas as áreas de relação humana, seja profissional, emocional,
de convívio em vários setores. A gente vai ter também problemas nessas relações, né, quando a gente tem uma visão equivocada do outro. Então, muitas vezes a gente acredita que tem uma superioridade, vamos dizer assim, uma superioridade porque é homem, ela é mulher, ou porque ela é de uma outra raça, de você de uma raça diferente, ou até mesmo porque ela tem uma crença religiosa diferente da tua. Então, muitas vezes essas relações vão se tornando abusivas, violentas, tóxicas, até chegar a raias assim da, das violências mais absurdas, né? Mais graves com relação às pessoas. Então a gente precisa pensar um pouquinho em tudo isso, pensar no que está acontecendo e criar, né, o hábito de prestar atenção no tipo de comportamento, no tipo de atitude que a gente tem com as pessoas. É importante que a gente crie hábitos mais saudáveis de relacionamento e que crie também um método de comunicação que seja mais efetivo. Nem todo mundo vai entender o teu ponto de vista, nem todo mundo vai entender as suas colocações, e isso é normal, isso faz parte do processo. Agora você precisa estabelecer uma ordem de comunicação. Como você está se comunicando com as pessoas, como você está informando a sua atitude. Tem muita gente que acha que gritar, falar palavrão, tudo isso é um ato normal, faz parte. Algumas pessoas até falam que é frescura. E não é bem por aí, né? A gente tem que entender que as relações têm que ter respeito, educação, discernimento. A gente precisa trabalhar melhor a nossa postura, entender o papel de cada um, estabelecer o papel de cada um, evitar o abuso, né? E evitar também de ser abusado. Então, tudo isso faz parte desse processo de relações um com os outros. E a gente precisa trabalhar muito isso. E a gente precisa se comunicar mais, né? Entender melhor o que está acontecendo. A gente precisa estabelecer uma relação mais madura com as pessoas, uma relação mais afetiva mesmo com as pessoas, e também fazer uma avaliação constante do nosso comportamento. Porque às vezes, a gente fala muitas vezes assim da vítima, né? E esquece que muitas vezes o abusador ele tem uma visão equivocada das coisas e que ele precisa ser também educado. Ele precisa ser orientado com relação a essas situações que ele está convivendo, que ele está provocando. E muitas vezes há a possibilidade sim de se corrigir esse agressor, no sentido dele melhorar as suas relações. Então a gente precisa entender qual é a visão de mundo que essas pessoas têm, o que eles entendem sobre relação interpessoal, relação com as pessoas, para poder estabelecer uma área de ação e de auxílio, tanto para essa pessoa quanto para a vítima. Dentro dessa questão, dentro da questão profissional, além de relação tóxica, existe o que? Igual eu falei, o assédio moral. O assédio moral é algo já previsto em lei, e isso provoca dentro da empresa, dentro dos locais de trabalho, um desgaste muito grande e muitas vezes também prejudica a imagem da empresa. E a gente vai ter esses problemas de relação em todos os lugares, em escolas, empresas, supermercados, creches. E parece que as pessoas aproveitam muitas vezes de algumas vantagens que o seu trabalho ou o meio que elas estão de autoridade para colocar para fora a sua ira, a sua raiva, o seu ódio com relação a algumas pessoas e extrapolam profundamente as relações, criando assim situações que vão às raias do absurdo, de humilhação pública, de execração nas redes sociais. Então tudo isso são coisas que a gente precisa aprender a lidar e a trabalhar para que as coisas melhorem.
O que pode provocar também, né? Não vou pegar no caso dessa apresentadora americana. Olha, veja bem, uma atriz, uma apresentadora com mais de 30 anos de carreira, extremamente respeitada, extremamente conhecida, com uma fama muito boa, né, que tinha todo uma imagem muito positiva, e em virtude de funcionários, de pessoas, de não dar atenção, de ouvir e simplesmente deixar passar, esses funcionários que foram vítimas, eles começaram a reclamar nas redes sociais, judicialmente, em vários setores, que vai provocar que a empresa também, contratante lá, faça toda uma investigação de o que estava acontecendo para poder corrigir isso e punir os culpados. Então, olha só como uma atitude tóxica, negativa, violenta pode prejudicar muito profundamente um negócio, uma empresa, tua própria imagem, né? Principalmente hoje, que a gente vive muito de imagem, redes sociais, as pessoas filmam, gravam. Vamos pegar o caso do uso de máscara no litoral, determinada pessoa lá, usando da função e do cargo que ocupa, né? Isso é também uma relação tóxica, acabou humilhando os agentes de segurança, e usando ainda de coisas antigas, né? De mau hábitos antigos, do tipo, você sabe com quem está falando? Eu vou ligar para o seu chefe. Eu não sei. Então, tudo isso mostra o grau ainda de atitudes e de ações extremamente negativas, extremamente de pessoas frustradas, de pessoas mal relacionadas, que não têm a percepção do mal que ela pode provocar. Boa noite, Zineide, tudo bem? A Graziela também, né? Dona Antônia, a Mércia. Então, é um assunto muito complexo, é um assunto que é difícil ser tratado, é difícil de ser conversado, mas em alguns momentos as coisas chegam a esse ponto, né? E hoje no Brasil, o que a gente tem de gente afastada do local de trabalho, passando por problemas de saúde, por problemas de vários setores, em virtude de serem abusadas no local de trabalho, familiar e outros, é muito grande. E nesse período agora também de quarentena, de Covid, de isolamento, os índices de violência doméstica é muito grande, né? Cresceram assim absurdamente, porque a pessoa fica dentro da casa. Ô Edinho, tudo bom? Ficam presas naquele espaço, e o abusador, né? O agressor também está naquele espaço, e ele se aproveita daquilo muitas vezes para agredir fisicamente a sua companheira, como também para agredir verbalmente, moralmente a pessoa que convive com ele. E pior de tudo, se tem filhos, essa agressividade vai passando também para os filhos. Outra relação tóxica é o fato, muitas vezes, do consumo de álcool. Pais alcoólatras, né? Pais e mães alcoólatras, que brigam com seus filhos, com seus familiares, que chegam violentos em casa, vão criando relações extremamente negativas. E os filhos vão vendo sempre um pai ou uma mãe numa ação muito ruim. E eles vão reproduzir mais à frente esses atos, né? A gente aprende por exemplos, né? O ser humano aprende por exemplos, principalmente quando criança. Ele vai reproduzir os atos e as atitudes das pessoas que conviveram e que convivem com ele. E isso lá na frente vai trazer transtornos para a própria família, em virtude dessa situação toda que é criada por essas relações tóxicas. Então, alcoolismo dentro da casa, o consumo de drogas, a violência, né, permitida, você vai ter os estupros, as agressões contra a criança e contra os outros membros da família. E é impossível se achar
que uma relação dessa é saudável. Não é, né? Então essas são das características dessas relações tóxicas, né? O que seriam uma dessas características? Consumo, o alcoolismo, drogadito, o consumo de drogas, a violência física, violência verbal, menosprezo, preconceitos, racismos, e outras situações que vão provocando dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito profissional, social, relações cada vez mais torturantes, relações cada vez mais desagradáveis. Então a gente precisa detectar essas situações e, se você é vítima disso, procurar ou tratamento, né, porque você vai precisar passar. Boa noite, Edson, tudo bem? Por um tratamento psicológico, terapêutico. Muitas vezes também vai precisar de uma intervenção judicial ali, de afastamento de um dos membros da família. E nas questões profissionais também, procurar seu direito também, porque isso vai afetar a sua saúde, a saúde da sua família, porque muitas vezes você está, principalmente na época que a gente está vivendo agora, onde a perda de emprego está grande, onde as empresas estão fechando, a pessoa fica com medo de perder o seu trabalho e acaba se sujeitando a violências que vão das mais aparentemente banais às violências cada vez mais agressivas, né? O que é banal, vamos dizer assim, teoricamente, né? Não deixa de ser uma violência. Quando você chega no local do trabalho e a pessoa, o teu chefe, teu encarregado, fica falando para você: olha, né, o emprego está difícil, você tem que preservar o que você tem, você tem que cuidar do que você tem. Isso não parece uma agressão, mas né? Na verdade, é uma ameaça. Ou você cumpre, faz o que eu estou mandando, você vai correr o risco de perder o emprego. Isso é uma ameaça. Isso vai provocando no outro um sentimento de medo, de transtorno, e ele acaba se sujeitando muitas vezes a situações vexatórias, desagradáveis e humilhantes. Então a gente precisa começar a olhar melhor como é que a gente está lidando com as pessoas, como é que a gente está trabalhando isso com as pessoas, como é que a gente pode melhorar essas relações. Boa noite, Luiz Carlos, tudo bem? Como é que eu lido com isso? Como é que eu trabalho isso, né? Então, por isso que é muito importante ter um trabalho com as famílias, que a gente chama de trabalho que é a constelação familiar, que é você colocar a família para trabalhar as suas agressividades, as suas agressões, os seus dilemas. É muito importante para reorganizar a família. Nas empresas é importante você trabalhar através de palestras, treinamentos, o convívio entre os funcionários, detectar quais são Boa noite, Dimas, tudo bem? Como é que você está? Detectar nesses meios aí os funcionários mais tóxicos, né, que mais provocam situações desagradáveis, porque isso vai contaminar a empresa, vai dar problema pro dono da empresa a médio e longo prazo. Então, isso é uma necessidade imperiosa, né, da gente trabalhar. Até mesmo os médicos, os profissionais da saúde estão vivendo hoje, dentro do local de trabalho, também uma pressão muito grande, não só pelo vírus, pela doença, que já, né, que ele já tem esses problemas, mas também a pressão social, a pressão profissional de dar resultados, de cumprir normas que estão sendo colocadas, e eles saem extremamente debilitados emocionalmente dali. Dentro das escolas, né, a relação entre a administração e os professores é muito complicada, é difícil também, e então a gente precisa começar a trabalhar isso. Outra coisa que, né, igual eu falei, eu vou fazer daqui a alguns dias, eu vou fazer uma sala para pais e mães para falar sobre os adolescentes, né, já que o fato deles estarem em casa
e não nas escolas, muitos deles têm um nível de depressão muito alto, muitos provocam a automutilação, ou seja, se cortam, tem a questão da depressão, mutilação e tentativa de suicídio. Então, eu vou fazer essa sala para conversar com pais e com as mães, né, de como é que você pode prevenir essa situação e como lidar com isso. Porque isso também é uma relação tóxica, né? É uma relação entre pais e filhos extremamente violenta, agressiva e precisa ser trabalhada. Então, como a gente não pode trabalhar nas escolas, em virtude desse afastamento, daqui a uns 15 dias provavelmente eu vou estar fazendo essa sala. Eu vou fazer pelo Meet, então vai ser um grupo pequeno de 10 pessoas no máximo, aonde a gente vai conversar com esses pais aí para poder orientar, auxiliar, ajudar a entender por que o adolescente também vê os sinais, se a pessoa está se mutilando ou não, se ela está com depressão ou não. Então a gente vai conversar para auxiliar o pai e a mãe nesse momento, entender como é que está a cabeça do seu filho, né? E do adolescente também, para que ela possa também, o pai e a mãe, trabalhar a sua parte emocional também, que a coisa não tá muito fácil, né, com isso tudo. E isso é esse distanciamento social, esse isolamento. No início a gente falava muito de se reaproximar com a família, de estar perto dos filhos, tudo isso. Mas já está tão grande esse isolamento, está demorando tanto tempo, que isso vai provocando, né, uma pressão interna. É como se fosse uma panela de pressão. As pessoas começam a ficar muito irritadas, muito nervosas uma com as outras, e aí começa a ter uma certa agressividade. Então a gente precisa trabalhar isso daí. Então eu vou fazer essa sala, tá? Com as mães e os pais. Na quarta-feira que vem eu vou fazer a capacitação dos técnicos aqui do CREAS e aqui de Itaquá e provavelmente também do CRAS, para lidar com essa questão também dos adolescentes, né? Então eu vou fazer essa capacitação com eles na quarta-feira pela manhã. E depois eu vou fazer essa atividade com os pais. Então quem tiver interessado depois, entre em contato para eu passar o endereço da sala do Meet na internet para participar. Então, mas vão ser pouquíssimas pessoas para que a gente tenha condições realmente de conversar. Nem que eu tenha que fazer 2, 3 salas talvez aí, mas vai ser interessante para a gente conversar sobre isso e conversar sobre essas relações tóxicas também que a gente tem, inclusive com a gente mesmo. A gente é muito tóxico com a gente mesmo, nas nossas críticas, nos nossos comentários pessoais, do jeito que a gente se vê, do jeito que a gente age um com o outro. Então a gente também precisa trabalhar essas relações pessoais também, como é que a gente está lidando com os nossos sentimentos aí, como é que está trabalhando com os nossos problemas. Tudo isso é muito importante para a gente estabelecer um convívio melhor. Essas relações que eu estou falando aqui, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, tá? O Dimas, a Zineide, o Luiz Carlos, o Edinho, enfim, quem tiver que quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, tá bom? Helenice, boa noite, como é que você está? Essa questão, por exemplo, da relação com a gente mesmo, da toxicidade, né, dessa relação pessoal, é muito grande. E ela acontece quando eu tenho uma baixa estima muito grande. Eu começo a dizer para mim mesmo: eu não mereço isso, isso não é bom para mim, eu não sou legal, eu não sou bacana, eu não mereço coisas boas. Então você vai entrando num processo de menos-valia muito grande, que vai também criando uma relação tóxica entre você, né, e você mesmo. Então são coisas que a gente precisa trabalhar melhor. Então, relação tóxica existe entre você e a sua família, entre você e as relações sociais que você tem, entre você e as relações profissionais que você tem, e entre você e você mesmo. Então essas relações estão espalhadas por aí. Se a gente não procurar meios de melhorar as nossas relações
com as pessoas e conosco, né, as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas, e a gente precisa trabalhar melhor isso. Quer ver uma coisa que é perceptível? É quando você percebe que você precisa de auxílio, de ajuda de alguma forma, e você mesmo se sabota, né? Então você não vai atrás de um tratamento, você não vai atrás de uma terapia, você não vai atrás de resolver um problema pessoal, né, que poderia te ajudar a melhorar suas relações. Então você vai criando atitudes que vão atrapalhando a tua própria existência, né? Essa autossabotagem que a gente fala, ela é muito complicada quando a gente não vê isso como sabotagem. A gente vê isso como, eu sou assim, como se fosse uma parte do seu comportamento. Não deixa de ser, mas é um comportamento negativo, é um comportamento que não vale muito a pena ser seguido, né? Então a gente precisa trabalhar melhor isso, trabalhar melhor essa situação. Outra coisa, opa, desculpa que caiu. Outra coisa que a gente precisa aprender também a lidar é com as nossas posturas pessoais, né? Desculpa que ficou um pouquinho clarinho. Como é que a gente está lidando com as pessoas? Como é que a gente está lidando com a gente mesmo? Como é que está sendo o convívio com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com a nossa família? Muitas vezes a gente não se preocupa muito com isso e isso vai piorando a situação, né? Vai deixando a situação desagradável, ruim, e a gente precisa começar a lidar melhor com essas situações. Então, são esses detalhes que vão fazer com que a gente tenha uma percepção melhor de como está sendo a nossa vida, né, no dia a dia. Então, é isso que a gente precisa começar a prestar mais atenção, né, com relação a essas nossas situações emocionais, com as pessoas e conosco mesmo. Deixa eu ficar melhorzinho aqui a cor. Isso. Então é isso que eu queria passar para vocês. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação. Internet ao vivo é isso, né? Algumas vezes tem esses detalhezinhos. Pessoal, então era isso que eu queria colocar para vocês. Vamos pensar um pouquinho mais como é que estão as nossas relações, como é que estão as nossas posturas, as nossas atitudes com as pessoas, para que isso não venha atrapalhar mais ainda as nossas relações pessoais, emocionais, profissionais, né? Que a gente sinta realmente prazer em estar vivendo, né, com as pessoas e conosco mesmo. Desculpem aqui a imagem, que agora no finalzinho deu um problema aqui na iluminação. Tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão. E como o que está dizendo aqui, Edson e Dimas? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Hoje eu assisti uma reportagem sobre o assunto em relação entre pais e filhos, em que os pais não estavam sabendo lidar com o comportamento dos filhos. Aí entrou ensina a função de um terapeuta para orientá-lo. Sim, né? Tá muito difícil para o pai e para a mãe nesse período que ele está vivendo entender como é que ele pode lidar melhor com os seus filhos, né? Tá muito complicado isso daí. O Edinho colocou aqui: a partir do momento em que eu comecei a participar de suas lives, eu estou conseguindo me encontrar comigo mesmo. Sinto uma grande melhora. Fico muito feliz, Edinho, de estar te ajudando de alguma forma, de estar fazendo o melhor para você, né? Então, voltando ao que o Dimas estava falando, deixa eu tentar aqui acertar um pouquinho essa tela minha aqui, que está bem clara. Quebrou um negocinho aqui, eu não consegui acertar ainda. Mas
Aí vamos lá. Deixa eu acertar aqui, isso. Deixa eu pegar aqui na mão, gente. Vocês me perdoem aqui hoje, né? Que tá, realmente aqui tá difícil acertar a imagem. Tô me sentindo um fantasma aqui hoje com essa... Isso, tô melhorando um pouquinho. Ô Dimas, pegando o que você falou aqui, o que que acontece? Nesse convívio aí diário entre pais e filhos, os atritos vão aparecendo, as dificuldades vão aparecendo, e principalmente o que que vai aparecendo aí? As diferenças, né? As cobranças, situações que antigamente, como você ia para a escola, no trabalho, tudo ficava mais distante, eram coisas que eram relevadas, deixadas de lado. E hoje está muito, muito presente, né? E então é importante a procurar um profissional, alguém com esse conhecimento, para poder ajudar tanto o pai quanto os filhos a poder conviver melhor com esses problemas aí que estão bem, né, estão bem à flor da pele e gerando assim situações extremamente difíceis, né? Então é muito importante a gente refletir sobre isso e encontrar algumas respostas. A Grazela colocou aqui: santo de casa não faz milagre, né? Santo de casa não está fazendo milagre. O fato, Grazela, realmente é isso, né? Tem coisas que a gente não consegue falar diretamente para as pessoas que a gente convive. A gente precisa de um terceiro para poder ajudar. E realmente não faz, né? A gente precisa de um auxílio. Até mesmo quando a gente lida com as nossas próprias questões emocionais, a gente tem que procurar o auxílio também de um profissional, né? Igual eu falo, eu tenho a minha terapeuta, né? Que é a Vera, porque tem coisas assim que você precisa conversar com alguém de fora, você precisa refletir, e muitas vezes a gente não se sente muito à vontade conversando com pai e mãe sobre alguns problemas que são muito íntimos nossos e que a gente muitas vezes não quer realmente compartilhar com o pai e a mãe, né? O próprio filho também, e o próprio pai também não fica muito bem com isso, né? Desculpa, peguei na metade. Quais são as relações... Ah, Luiz Carlos, relações tóxicas, né? São aquelas relações agressivas, de dependência emocional que nós temos com as pessoas. Eu coloquei alguns exemplos aqui. É quando você, na tua empresa, por exemplo, você entra as pessoas aproveitando do momento difícil que a gente está vivenciando e começam a falar assim para o funcionário: olha, o trabalho está difícil, presta atenção, toma cuidado, né? O emprego você não acha em qualquer local. Ou quando você fica chamando, humilhando a pessoa, denigrindo a pessoa, muitas vezes também pressionando a pessoa com metas muitas vezes que são absurdas. Então isso é uma relação tóxica. Relação tóxica também é quando dentro da minha casa, com a minha família, com os meus filhos, eu brigo, eu xingo, eu sou agressivo, eu sou violento, diminuo aquela pessoa, né? Eu queria ter olha o filho da vizinha é muito melhor que você, ele trabalha, você não faz nada, você é um vagabundo. Então essas relações vão se tornando cada vez tóxicas, fazendo mal tanto para a família quanto para as pessoas que estão envolvidas. Relação tóxica, quando o pai ou a mãe têm algum tipo de vício em álcool e drogas, e que dentro da casa existe muita agressividade, violência. Então tudo isso são relações tóxicas, né? Então, e também existe da relação tóxica para uma relação de violência física, de uma violência emocional, é muito próxima. E a gente está tendo muito casos, principalmente de crianças e adolescentes, que estão praticando automutilação, quer cortar o corpo, quer fazer provocar nele dor, tentativas de suicídio, depressão, tudo isso são gerados por relações tóxicas. Deu para entender, Luiz Carlos?
né? A Mércia aqui colocou aqui: quando meu filho está com autoestima. Espera um pouquinho aqui, deixa eu ver, voltar. Quando meu filho está com autoestima, então, com baixa estima, né, Mercinha? Converso com ele e ele melhora. Olha, se ele melhora, legal, mestre, mas é bom sempre ficar atento, tá? É bom sempre ficar atento, porque muitas vezes essa melhora precisa ser acompanhada, inclusive de maneira clínica, através do médico, do psicólogo, né? Até mesmo com medicação. A geração de hoje é diferente, né? Na época eu conversava tudo com a minha mãe, mas hoje a adolescência é pior quando são pequenos e mais fácil. Então, o que acontece hoje, né? Claro que são gerações bem diferentes, né? São gerações completamente diferentes, com valores diferentes, com uma visão de mundo diferente, né? Uma criança de 7 anos hoje não é uma criança de 7 anos, de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então a comunicação tem que ser outra, a atitude tem que ser outra, então não é fácil, né? E ao mesmo tempo você tem assim uma quantidade, uma pressão da mídia, de televisão, internet, né? Esse monte de blogueiros, de influenciadores digitais que trazem muitas vezes algumas ideias um pouco meio atrapalhadinha, né? E o adolescente muitas vezes absorve aquilo como sendo verdadeiro, e depois para você lidar com isso não é fácil. Por isso que é interessante sempre ter uma orientação profissional nessa área, né? Então, o Gomes, ele quase entrou em depressão. Então, é mais ainda para ter mais cuidado, para que, né, ele não volte a cair nesse processo. Então, não é para entender o que eu estou querendo colocar para vocês, né? Então, eu falei, a partir de agora de agosto, eu vou trabalhar muitos temas ligados já ao Setembro Amarelo, ligados a essa prevenção de suicídio, de depressão, de automutilação e tudo isso. Então, nas próximas lives, a nossa conversa vai ser mais direcionada para esse sentido, de orientar, de poder ajudar o pai, a mãe, a pessoa, dentro desse ambiente doméstico, a perceber sinais, atitudes e como proceder para poder encontrar ajuda, auxílio, nesse momento tão difícil. Então, é esse o nosso objetivo. E a sala, onde eu vou conversar sobre essa questão da saúde emocional e mental dos adolescentes, vai ser uma sala fechada, como eu falei, para máximo 10 pessoas, onde eu vou conversar e passar algumas informações, algumas orientações para o pai e para a mãe com relação a essas situações, né? Então esse é o objetivo, né, das atividades desse mês que a gente vai trabalhar com vocês. E na quarta-feira eu vou fazer essa capacitação dos funcionários, dos técnicos do CRAS e do CREAS, né, nesse mesmo assunto. Então vai ser um mês onde a gente vai conversar muito sobre isso. Relações, convívio, tudo isso daí a gente vai conversar bastante nos próximos dias. Tá bom? E se não tiverem mais nenhuma colocação, desculpa pelo vídeo aqui, né? Porque eu preciso. Por que parece que eu não estou achando aqui próximo suporte para colocar o celular. Então tá meio um pouco difícil, mas eu vou resolver isso o mais rápido possível. Quero agradecer muito vocês terem entrado, participado. Peço novamente, compartilhem esse vídeo, na sua página, para que mais pessoas possam ter noção do nosso trabalho, conhecer o trabalho que a gente está fazendo e divulgar, né? Põe sim, Gazela. Então eu queria pedir muito para vocês que vocês coloquem, divulguem, né? Para que a gente tenha mais condições realmente de trabalhar com mais pessoas e auxiliar mais pessoas. Daqui a pouquinho eu vou postar o vídeo lá no grupo do WhatsApp, eu vou colocar no YouTube, e amanhã a gente vai voltar com outro tema também ligado a essa área, né, de valorização da vida. Mas amanhã eu passo para vocês o tema. O importante realmente, né, nessas próximas semanas a gente trabalhar mais profundamente essas situações, tá?
para que a gente consiga ajudar os nossos filhos, nossos sobrinhos, ajudar os nossos companheiros e companheiras e a gente também a ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Eu quero agradecer profundamente vocês. Amanhã nós vamos estar de volta conversando com outro assunto dentro dessa área e, como eu falei, daqui até setembro a temática vai ser qualidade de vida, valorização da vida, e para que a gente possa lidar com essas dificuldades. Então, as salas que eu vou fazer é para que a gente consiga se aprofundar melhor nesse assunto. Na live a gente consegue dar uma pincelada, algo bem por cima, né? E por causa do tempo e tudo, mas nas salas a gente vai trabalhar com mais profundidade sobre isso, tá bom? Tenham uma noite maravilhosa, fiquem com Deus e até amanhã à noite, tá bom?